Bom dia a todos e gente, que vaia foi aquela pro Bolsonaro ontem? 70 mil pessoas no Maracanã vaiando o presidente no estádio, mas não sei quantas fora do estádio. Teve vaia para ele no Maranhão, em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde tinha gente vendo a partida junta, tinha vaia ao Bolsonaro. E a vaia ao Bolsonaro é uma coisa assim, é a primeira vez que um presidente com 6 meses de mandato é vaiado no curral eleitoral dele, o reduto eleitoral dele é o Rio de Janeiro, e pelo povo que votou nele, que são as elites do Bolsonaro, todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém, teve mais votos nas classes mais ricas da sociedade. E mesmo assim, ele foi vaiado exatamente pelas classes mais ricas, quem tem 150, 200, 300 reais para pagar no ingresso, foi o mesmo povo que vaiou o Bolsonaro ontem no estádio. Ele achou que ia fazer um teste de popularidade e que ele não seria vaiado, que ele seria aplaudido pelo pessoal que votou nele. Mas não, 6 meses que ele assumiu e ele foi vaiado, levou uma sonora vaia. O Tite se recusou a abraçar o Bolsonaro, ele fez um papel ridículo, que foi o papel de usar o título da seleção, que não tem nada a ver com ele, para ir lá tirar foto com os jogadores e tentar surfar na felicidade do povo de que o Brasil ganhou mais um título. E tem gente que torce contra a seleção brasileira. Eu confesso que eu já torci contra a seleção brasileira há muito tempo atrás, mas depois que eu fui para fora do país, eu vi que uma coisa é política, outra coisa é futebol, por mais corrupto que seja futebol, quando está representada a sua bandeira contra a bandeira de outro país, é legal você sim apoiar o seu país, por mais que você não goste dos profissionais que estão ali vestindo a camisa do seu país, por mais que você não esteja concordando com como esse esporte é administrado, no caso a CBF, que é extremamente corrupta, por mais que você saiba que alguns políticos vão tentar usar isso, como o Bolsonaro tentou, para surfar nessa onda de que o povo está feliz com a conquista, a gente sabe que isso não funciona. Gente, não funciona. O Bolsonaro foi lá, tirou foto com os jogadores, com a taça, só os bolsominions compartilham essa foto, isso não engana ninguém. Quem não gosta do Bolsonaro não vai começar a gostar dele só porque ele tirou foto com a taça da Copa América, com os jogadores, não vai. Quem não gosta do Bolsonaro não vai mudar de opinião por causa disso. Quem está desempregado não vai aparecer dinheiro no bolso do cara só porque o Bolsonaro tirou uma foto com a taça da Copa América com os jogadores. Não adianta. O jogador que não gosta do Bolsonaro, ele não vai cometer a falta de educação de sair de uma foto só porque o presidente do país dele está lá, numa competição que foi disputada no país dele. Ele não vai fazer isso, mas ele não vai também passar a gostar do Bolsonaro só porque o Bolsonaro estava comemorando o título ali com ele. Não vai. Não adianta. Então, é um ato populista do Bolsonaro ir lá tentar surfar na onda no título do Brasil, tirar foto com os jogadores, com a taça, mas isso não muda nada na popularidade dele, muda zero, não muda nada também no fato de que o país está mal administrado e de que as pessoas estão mudando de opinião cada vez mais. Saiu hoje o Datafolha e a popularidade do Bolsonaro caiu de novo e a rejeição dele é maior que a aprovação. Está 33% de aprovação, 34% de rejeição e 33% de indecisos. Então o Brasil está dividido em 3 grupos, que é o grupo dos que votaram no Bolsonaro, que foi 1/3 da população votou nele. Os outros 2/3 ou votaram no Haddad ou não foram votar. A maioria não foi votar, senão o Haddad teria ganho a eleição. Então, é isso, 1/3 votou no Bolsonaro ou apoia, 1/3 não votou em ninguém e não tem opinião, e mais ou menos 1/3, um pouco menos, por isso o Haddad perdeu a eleição, votou nele e rejeita o Bolsonaro. A diferença é que muita gente que votou no Bolsonaro já está no grupo dos indecisos ou no grupo dos que rejeitam o Bolsonaro. Então a situação do Bolsonaro está cada dia pior. Não adianta comemorar o título da Copa América. Isso não vai dar popularidade para o presidente. É o mesmo do que dizer que se o Brasil ganhasse a Copa do Mundo em 2014, a Dilma seria eleita com mais facilidade do que foi. Não seria. Ela foi eleita com 1% ali dos votos a mais que a Oécia. Não teria uma diferença, nenhum voto maior ou menor se o Brasil tivesse ganho a Copa do Mundo e a Dilma tivesse tirado foto com os jogadores na final. Não teria. Alguém de esquerda acredita que isso ajudaria a Dilma na eleição? A gente sabe que não. Assim como não ajuda o Bolsonaro em absolutamente nada ele tirar essa foto ontem. Então, gente, se você não apoia o Brasil por questões políticas, espero que um dia você tenha a oportunidade de sair do país, você vai ver que nos outros países isso não acontece. Não acontece. Na Espanha aqui, onde eu estou,
Tem uma grande questão da separação da Catalunha, é uma questão política que eles falam faz anos disso, e que está cada vez mais polarizado, pessoas brigando, se batendo por causa disso, e mesmo assim todo mundo apoia a seleção espanhola, inclusive com jogadores catalães que jogam pela seleção espanhola sem reclamar. Eles não falam, eu gostaria de estar jogando a Copa do Mundo pela Catalunha. Não, eles jogam pela Espanha, é a bandeira deles, é o país deles, mesmo os que são a favor da separação. O Piqué, o marido da Shakira, é um deles. Ele joga, ele dá o sangue pela seleção espanhola, e os catalães aqui na Catalunha torcem pela seleção espanhola, e é isso, ninguém vai deixar de torcer por questões políticas. Assim como no Brasil, a mesma coisa. Eu torço pela seleção, fiquei feliz que ganharam ontem, não gosto da maioria dos jogadores, assim, politicamente falando, não gosto do Daniel Alves, não gosto do Neymar, não gosto, acho eles uns babacas bolsominions, mas eu apoio porque é a bandeira do Brasil, e é isso. Eu não vou apoiar a bandeira do Peru, a bandeira da Argentina, a bandeira de outros países. Respeito todos eles, jamais vaiaria o hino nacional deles, como fizeram ontem no estádio, mas eu vou sempre torcer para o Brasil. E é isso, gente. O Bolsonaro está ladeira abaixo. Essa semana vão tentar aprovar a reforma. Se eu fosse um bolsominion, falei isso no vídeo de ontem, eu estaria tentando torcer contra a reforma, porque a reforma, sendo aprovada, o Bolsonaro está descartado. Aí não vai ter Globo tentando abafar as vaias contra ele, não vai ter mercado financeiro tentando protegê-lo, não vai ter mídia tentando abafar um ou outro escândalo contra ele. Não. A reforma sendo aprovada, o mercado financeiro diz: Bolsonaro, você é descartável. E, eu não sei se vocês estão bem lembrados, mas quando alguém na política brasileira é descartado, essa pessoa vai para o lixo, sim, quase que literalmente. O Temer foi descartado, ele foi até preso, ninguém tá nem aí. Quem é Michel Temer hoje? Ninguém lembra dele. Essa foi descartado, ele só ganhou como deputado porque tem meia dúzia de gado que ainda vota nele, mas daqui a 4 anos ele não ganha mais não. Foi descartado, tchau. O japonês da federal virou, ei, japonês federal, foi até preso. O Eduardo Cunha, a gente não sabe que tipo de acordo ele fez com o Moro para evitar a delação dele e para evitar a prisão da esposa dele, que está mais envolvida que tudo nos crimes dele. Mas o Eduardo Cunha está sozinho, preso e sem amigos. Não tem nem amigos o Eduardo Cunha. Os amigos que ele tinha, ele era a pessoa mais poderosa do país. E hoje ele foi descartado, ele está completamente só. O Bolsonaro, pode ter certeza, o Bolsonaro e Sérgio Moro, o destino deles é serem descartados, possivelmente presos e terminarem dessa mesma maneira, sem amigos, sozinhos, descartados, completamente esquecidos. Eles vão ser esquecidos pelo povo, vão entrar para o lixo da história. E com um agravante, o Sérgio Moro, para ele fazer a Operação Lava Jato, ele teve que burlar a lei, como foi provado pela Vaza Jato. Ele teve que burlar a lei, ele acabou com a justiça, ele fez com que a justiça se tornasse parcial e ele está relativizando os crimes de um juiz contra o réu, contra os réus todos. Então ele está relativizando e tornando normal que um juiz faça parte da acusação e que não haja um julgamento imparcial para o réu. Ou seja, o Sérgio Moro, quando ele for julgado, não hoje, mas daqui a alguns anos, que ele não vai ter a popularidade que tem hoje, ele vai ser julgado nos mesmos termos que ele agora está relativizando. Muito provável que com essa banalização dos crimes judiciários, o juiz que julgue o Sérgio Moro seja tão político quanto ele foi e que o Sérgio Moro não tenha direito nenhum à defesa no processo dele, porque será um processo viciado em que o Sérgio Moro vai ser condenado antes do processo começar. O juiz que assumiu o processo já vai dizer: esse cara aqui já está condenado, não importa o que ele faça, não importa quanto ele vai gastar em advogado, não importa o trabalho dos advogados, nem da procuradoria, porque o juiz vai condená-lo politicamente. Porque o Sérgio Moro está tornando isso banal, ele está banalizando esse tipo de coisa. É péssimo para o país? É, mas um dos que mais vai sofrer com isso é ele mesmo. E o Bolsonaro também vai ser julgado, muito provavelmente, por um tribunal político, e eles não vão ter a popularidade de hoje, não vão ter os defensores de hoje, e eles vão ser expurgados da política brasileira. Esse é o futuro deles e é um futuro praticamente inevitável após a reforma da Previdência. É muito, mas muito difícil que o Bolsonaro consiga se manter no poder. E o Sérgio Moro, gente, esse aí, tchau. O Sérgio Moro não tem o que fazer. Os crimes dele estão todos provados já. Então, a situação dele é difícil. Galera, curte o vídeo, compartilha, comenta aí. Quando vocês acham que o Bolsonaro cai? Fica os 4 anos ou não? Falou!